Olá, sou professora Fernanda Regina Almeida, professora de língua portuguesa. Sejam bem-vindos a mais uma aula da Língua em Foco. Hoje, o nosso assunto é regência verbal. E o que vem a ser regência verbal? Vamos lá? Quando a gente fala de regência verbal, a gente não pode esquecer que tudo que nós veremos na aula de hoje estará centrado no verbo. Verbos são palavras, faz parte das classes de palavras que indicam ação, estado e fenômenos meteorológicos. Ok? Então vamos lá. A regência verbal é a relação que existe entre um verbo e o termo da oração que o completa. Então vamos passar a aula hoje falando justamente sobre essa relação entre o verbo e o seu complemento. Ele não se lembrou do nosso acordo. Quando a gente fala de regência verbal, a gente tem dois elementos importantes. O verbo, que é o termo regente, que está grifado de amarelo, e aqui nesse caso é o objeto indireto, que é o complemento desse verbo, que vai ser o termo regido. Então, do nosso acordo, será o termo regido. O termo regido é o complemento do verbo, que está grifado de verde. Então, ele não se lembrou do nosso acordo, lembrou é o verbo, é o termo regente, e do nosso acordo é o termo regido, que é o complemento desse verbo. Então, o que é o termo regente? Na regência verbal, o termo regente é sempre o verbo. E o que é o termo regido? O termo regido é o complemento verbal. Pode ser o objeto direto ou indireto, bem como o adjunto adverbial. Então, vamos ver a regência sem preposição. Quando a gente fala de regência sem preposição, quando a gente fala do complemento do verbo sem preposição, a gente lembra dos verbos transitivos diretos, que são aqueles que não precisam de preposição no complemento. Então, os verbos transitivos diretos estabelecem regência com o objeto direto. O objeto direto é o complemento do verbo, sem a presença obrigatória de uma preposição. Logo, quando eu digo Mariana comeu o quibe e Miriam esperava a irmã, o quibe e a irmã é o objeto direto dos verbos comer e esperar, né? O objeto direto responde principalmente as perguntas: o que ou quem, né? Então, o que foi que Mariana comeu e o que Miriam esperava, né? O que é que Miriam esperava? Então, a gente dá essa referência para o objeto direto. Para você identificar o objeto direto, você pergunta, faz sempre as perguntas: o que ou quem? Já a regência verbal com preposição, quando a gente fala de regência verbal com preposição, a gente lembra de complemento verbal, né? Complemento verbal com uso de preposição é objeto indireto. Se é objeto indireto, eu tenho verbos transitivos indiretos, né? Que é quando o verbo e o complemento estão indiretamente ligados, né? E que tem entre o complemento e o verbo uma preposição. Então, os verbos transitivos indiretos estabelecem regência com o objeto indireto, com a presença obrigatória de uma preposição. Então, nas frases eu duvidei da opinião do garoto e o aluno respondeu à pergunta da professora, eu tenho logo após o verbo duvidar e logo após o verbo responder preposições, ok? Então, eu duvidei de quê? Né? Então, quando o objeto ele é indireto, você vai sempre responder as perguntas de quê, para quê, de quem, para quem, em que, né? Então, eu duvidei do que ou de que, né? Da opinião do garoto, que é aí o termo regido. O aluno respondeu sobre o que, né? A pergunta da professora. Então,
tanto da opinião do garoto quanto a pergunta da professora são objetos indiretos dos verbos, os quais eles estão completando. Então, a partir de agora, a gente vai ver somente alguns exemplos de alguns verbos, não vamos ver de todos os verbos, mas a gente vai ver a regência verbal de alguns verbos. Então, verbos chegar e voltar, quando indicam destino, né? Irá, né? Ir de, ir para. Esses verbos chegar e voltar, eles, quando indicar destino, eles vão ser sempre usados como objeto indireto. Eles precisam de um complemento com um objeto indireto. E quando a gente diz que ele precisa desse objeto indireto, eu digo que ele vai precisar de uma preposição. Então, fui à feira comprar melancia, esse aí é uma preposição. Voltei para Pernambuco, para preposição. Cheguei da escola ao meio-dia, é preposição. Então, fui à feira comprar melancia, eu tenho aí um objeto indireto. Em a feira comprar melancia, voltei para Pernambuco é o objeto indireto do verbo voltar, e da escola ao meio-dia é o objeto indireto do verbo chegar. Vamos ver o verbo preferir? O verbo preferir exige dois complementos, certo? Sabe que um é usado sem preposição e o outro com a preposição a, né? Geralmente, quando a gente usa o verbo preferir, de forma coloquial, no dia a dia, nas nossas falas, a gente fala, prefiro isso do que aquilo, e não é adequado essa utilização, né? Então, quando eu usar o verbo preferir, eu vou dizer sempre que eu prefiro dançar a fazer ginástica. Eu prefiro morango a banana, por exemplo, né? Então, o verbo preferir, ele sempre vai exigir dois complementos. O primeiro é o objeto direto, né? Então, prefiro dançar é o objeto direto e a fazer ginástica é o objeto indireto. O verbo morar e residir, quando indicar local, eles também vão ser objetos indiretos, eles vão precisar de uma preposição. Então, meu irmão mora em Londres há 3 anos e meu irmão reside em Londres há 3 anos. Esses dois verbos, se indicar local, eles vão precisar da preposição, que nesse caso aqui é o em, morar em, residir em. O verbo pagar e perdoar tem duas possibilidades, né? Se tem como complemento uma palavra que denote algo, ele não vai exigir preposição, né? Ela pagou a conta do restaurante. Então, se o verbo pagar ou perdoar estiver no sentido de completar uma palavra que denote alguma coisa, né? Então, ela pagou um objeto, se ela pagou um objeto ou alguma coisa que não seja uma pessoa, esse complemento ele não vai exigir uma preposição, né? Então, ela pagou a conta do restaurante. Ela está pagando a conta de um restaurante, ela não está pagando alguém. Então, esse complemento não vai ter preposição. Já se o verbo pagar ou perdoar tiver no sentido de perdoar alguém, uma pessoa, aí vai exigir a preposição. Então, perdoou a todos, né? Ou pagou a meu pai, por exemplo, né? Paguei a meu pai. Então, vai precisar de uma preposição. O verbo aspirar também vai exigir duas possibilidades a depender do sentido que ele tiver dentro do contexto. Então, se o verbo aspirar tiver no sentido de cheirar, né, ou solver, usa-se sem preposição. Então, quando eu digo aspiro o ar puro da manhã, esse complemento do verbo aspirar, ele não vai exigir uma preposição. Então, você percebe que após o verbo aspirar, o ar puro da manhã não vem com preposição. Já se ele tiver no sentido de almejar, de pretender, aspirar no sentido
de almejar e pretender, ele vai exigir uma preposição. Então, Mariana aspirava ao papel principal naquela peça. Então, aqui o verbo aspirar não está mais no sentido de cheirar, mas no sentido de você pretender alguma coisa. Então, se estiver nesse sentido, após o verbo vai sempre exigir uma preposição. O verbo obedecer e desobedecer, eles sempre vão precisar de uma preposição no seu complemento, que nesse caso vai ser a preposição a. Então, as crianças obedecem aos pais, né? O aluno desobedeceu ao professor. Então, tanto obedecer quanto desobedecer são verbos que exigem nos seus complementos uma preposição. O verbo assistir tem 3 possibilidades, mas a que nós mais utilizamos no nosso dia a dia são essas 2 que estão aí. No sentido de pretender, assistência, ajuda, socorrer, usa-se sem preposição, certo? Então, o técnico assistia os jogadores novatos. Então, se o verbo assistir estiver no sentido de prestar assistência, após esse verbo não vai ser necessário o uso da preposição. Já se ele tiver no sentido de ver, de presenciar, aí vai exigir a preposição. Então, não assistimos ao show. Então, o verbo assistir, no sentido de presenciar, de ver, o seu complemento vai precisar de uma preposição. Então, vamos fazer um resumo da nossa aula de hoje. Então, a regência verbal terá uma relação muito importante, será uma relação muito importante entre o termo regente, que é o verbo, e o termo regido, que é o complemento, certo? O complemento desse verbo, ele pode ser com preposição ou sem preposição, a depender do sentido pretendido na frase. Qualquer dúvida, é só mandar uma mensagem no meu e-mail, ok? Até a próxima aula.